pessoal, hoje em Blindados Guerreiros de Aço falaremos sobre um carro de combate dos mais icônicos. Foi a ponta de lança, a espinha dorsal da força blindada aliada durante a Segunda Guerra, combatendo em todos os frontes do conflito mundial. Foi o segundo blindado mais fabricado, perdendo apenas para o tanque russo T-34, mas com certeza o mais fotografado e filmado tanque daquele período. O Brasil foi o primeiro país sul-americano a utilizá-lo, onde por muitos anos foi o carro de combate principal da força blindada do Exército Brasileiro. Com vocês, o M4 Sherman. Mas só para variar, não esqueçam do C, curtir, comentar e compartilhar. Só assim vocês ajudam este vídeo a ter mais relevância no YouTube. Meu nome é Marcelo Hoffman e você é sempre bem-vindo ao canal. Antes de darmos continuidade ao assunto principal, M4 Sherman, tenho visto na internet muitos questionamentos quanto à eficiência dos blindados em geral. Muitos internautas estão duvidando da competência dos carros de combate ao assistirem vídeos da guerra da Ucrânia, onde alguns tanques estão sendo aparentemente destruídos facilmente por drones não tripulados. A pergunta que mais se faz nas redes é se a era dos tanques acabou. Não é o fim, né? Não será o fim tão cedo. A gente costuma brincar aqui no Seiblind, né? Eu até tenho uma apresentação pronta sobre isso aí, que se chama O Tanque Não Morreu. O tanque também é um termo em inglês, a gente em português chama carro de combate, esse é o termo correto, mas para fazer, né, mais palatável a gente bota O Tanque Não Morreu. A gente faz uma comparação do carro de combate com o smoking. Né? O smoking, ele é um traje... Vocês têm smoking? Não. Ele é um traje que muita gente não tem. Você pode passar... Quem tem, passa às vezes anos sem precisar usá-lo, mas quando a situação assim o requerer, não há nenhum outro traje que o substitua. Né? Então, eu faço uma analogia com o carro de combate. Você pode passar a história do país inteiro sem precisar usar, mas no dia que você precisar usar não tem nada que substitua o carro de combate. O carro de combate, o tanque, ele teve vários inimigos principais ao longo da história, né? O principal inimigo do carro no início da história era o outro carro, depois passou-se a considerar que o helicóptero era o maior inimigo do carro. Hoje talvez o maior inimigo do carro seja o drone. E a gente vê que ao longo da história as tecnologias vão evoluindo, porque para cada tecnologia que surge uma outra tecnologia para se contrapor. E eu não imagino que o carro de combate tenha morrido. Agora, é muito possível, a meu ver, que o carro de combate tenha que passar por uma transformação bastante grande. Em que direção vai essa transformação? Eu imagino que um carro de combate, no futuro, ele pode também, ele próprio ser um drone. Eu não preciso ter uma guarnição operando um carro se eu tiver inteligência artificial, se eu tiver capacidade de navegação autônoma. Isso são coisas que hoje em dia ainda não estão num estado suficiente para que a gente realmente tenha um carro autônomo. Mas eu imagino que o caminho talvez seja contra o drone,
que é uma aeronave autônoma, você ter um carro de combate autônomo. E isso vai na direção de você cada vez tirar mais as pessoas do campo de batalha e deixar as máquinas fazerem esse trabalho. Qual é o papel do carro de combate? É levar para o compartimento de combate, né, em contato com o inimigo, a mobilidade letal protegida ou a letalidade móvel protegida, né? São as 3 características do carro de combate que lhe oferecem ação de choque. É a proteção blindada, a mobilidade e o poder de fogo. Os blindados, desde que eles nasceram, tiveram sua gênese na Primeira Guerra Mundial, eles vêm enfrentando ciclos que fazem com que eles sejam sepultados no campo de batalha e eles ressurgem novamente. Durante praticamente desde a Primeira Guerra Mundial até o momento atual, esse grande ciclo dos blindados, se eles vão ser efetivos no campo de batalha ou não, foi a guerra entre a munição e a blindagem do carro. Então tem momentos que a munição está levando vantagem, o carro está sepultado porque não existe blindagem que aguente aquilo. Aí existe uma evolução tecnológica, a blindagem passa a ser mais forte que a munição, aí o carro volta a imperar, rei absoluto do campo de batalha. E esse processo vem sendo cíclico desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o período que mais começou isso, com a guerra entre blindagem e munição. O momento atual mostra os drones como sendo a nova versão da munição que destrói os carros. Então, eu não acredito numa morte do blindado, porque daqui a pouco existe uma evolução tecnológica que vai fazer com que exista uma blindagem que vai se proteger dos drones, que são a nova munição flecha, munição de energia cinética que destrói qualquer coisa. Só o tempo dará essa resposta, mas como tudo é cíclico, eu acredito que daqui a pouco os blindados podem dar a volta por cima novamente. Tem a história, né? Desde do início dos tempos, sempre tem o axioma militar, é a defesa versus o ataque. Então eu tenho uma evolução nas munições, consequentemente eu vou ter uma evolução na blindagem. Aí a blindagem ela superou a munição, vai ter uma nova evolução da munição. Então isso vai correndo em paralelo, não para nunca. E aí o que a gente diz? No momento em que eu não tenho outro implemento capaz de levar a mobilidade letal protegida para o compartimento de combate, o que eu vou ter que fazer com o carro de combate? Eu vou ter que equipá-lo para novamente superar as ameaças. E o que a gente fala é isso. Não morreu e não vai morrer tão cedo. Quando se deu o início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam muito atrasados em relação aos carros de combate. Já a Alemanha, usando blindados como o Panzer III com canhão de 50 mm e o Panzer IV com canhão de 75 mm, e ainda pondo em prática sua nova doutrina militar, conhecida por Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg, onde varriu com facilidade países como Polônia, Bélgica e França. Percebendo que estavam muito atrasados, em 1940, os Estados Unidos foram para a prancheta desenvolver um novo carro de combate com uma melhor blindagem e com um canhão maior. Foi então que, em 1941, surgiu o carro de combate médio M3 Lee. Devido ao curto prazo provocado pela demanda da guerra, o M3 apresentou algumas deficiências, como o canhão de 75 mm fixado na lateral do chassi, tendo uma limitação de apenas 15 graus de deslocamento tanto para a esquerda quanto para a direita. Uma torre giratória localizada no topo do chassi com um fraco canhão de 37 mm e em cima do mesmo uma torreta com uma metralhadora .30, elevando o perfil do tanque para mais de 3 metros de altura, tornando-se um alvo mais fácil de ser localizado pelo inimigo. Precisava de uma guarnição de 7 pessoas para operá-lo. O casco era rebitado e por isso recebeu um apelido jocoso dado pelos russos, o túmulo dos 7 irmãos. Mas isso tudo será detalhado mais adiante
com um capítulo dedicado exclusivamente ao carro de combate Lee. Mesmo porque, graças ao projeto do Comando Militar do Sul, pudemos conhecer esta raridade de perto que foi resgatado de algum lugar do país e hoje se encontra no Parque Regional de Manutenção 3, localizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para uma restauração completa e que estará, segundo informações do próprio diretor do parque, Coronel Ferrari, funcionando no início do ano de 2024. Nós estamos aí apoiando essa empreitada do Comando Militar do Sul de restauração, preservação e restauração da memória das viaturas blindadas no Exército Brasileiro. Então, aqui atrás, como já foi falado, nós estamos com a viatura ali, uma viatura histórica do Exército, que ela acabou de chegar na nossa OM e ela vai passar agora por um processo, devido à idade avançada, por um processo de restauração. Então, nós vamos fazer uma manutenção na parte interna dela, na parte externa, botar essa viatura de novo para rodar, certo? Ela não será mais uma viatura operacional, mas ela vai voltar a rodar para que a gente possa assim contribuir com a preservação da memória dos blindados no nosso Exército. Mais uma vez, temos que agradecer esta incrível iniciativa capitaneada pelo General Hertz, comandante militar do Sul, que está literalmente dando vida aos blindados históricos utilizados pelo Exército Brasileiro ao longo de sua história. Espero voltar a Santa Maria ano que vem e vê-lo de perto 100% restaurado. Os americanos, percebendo as limitações do M3 Lee, já estavam projetando um outro carro de combate mais moderno, o M4, que usaria o chassi, o canhão e alguns elementos mecânicos do M3. Em 1942, finalmente os Estados Unidos começaram a empregar os novíssimos M4 Sherman. Seu batismo de fogo se deu em 23 de outubro de 1942, quando o 8º Exército Britânico iniciou sua segunda ofensiva na Batalha de El Alamein, na Tunísia, no norte da África. O M4 corrigiu os principais defeitos do seu antecessor M3. O canhão lateral de 75 mm foi montado em uma torre giratória no topo do chassi do M4 com um novo sistema de estabilidade, dando maior precisão de tiro, e além disso, agora vinha com acionamento elétrico, podendo realizar um giro de 360 graus. Com isso, o carro de combate ganhou um design mais moderno, ficando com um perfil um pouco mais baixo. Sua guarnição foi reduzida de 7 para 5 homens. Além do canhão de 75 mm de velocidade média própria para a infantaria, o Sherman vinha equipado com uma metralhadora Browning 1919.30 coaxial localizada ao lado do canhão principal. Uma outra .30 auxiliar localizada na parte frontal do casco e mais um reparo instalado no topo da torre giratória, onde se usava uma metralhadora Browning M2.50 antiaérea.
Como o M4 foi fabricado por diversas empresas, incluindo as automobilísticas Ford e Chrysler, inúmeras versões foram usadas ao longo da Segunda Guerra Mundial, principalmente com variações de motorização, tanto a gasolina quanto a diesel, e com pequenas diferenças em seu casco. Uma versão que ficou muito famosa do M4 e merece um destaque é a versão britânica Firefly, caçadora de Panzers, onde foi instalado o canhão de 76,2 mm de alta velocidade, se tornando um excelente antitanque. Eram fabricados cerca de 2.000 tanques por mês, totalizando mais de 49.000 produzidos durante a Segunda Guerra Mundial. Por curiosidade, eram os britânicos e não os americanos que davam nomes de generais aos tanques Yankees. No caso do M4, o homenageado foi o general William T. Sherman, que lutou ao lado da União durante a Guerra Civil Americana. Armado inicialmente com o confiável, mas fraco canhão de 75 mm, não era páreo contra o combate direto entre os carros de combate Tiger e Panther. Era bastante difícil o combate entre os carros. Um Sherman precisava chegar muito próximo a um Tiger para que o tiro que ele executasse fosse efetivo. É claro que existem diferenças de uma munição para outra que vão ter uma diferença nessa distância, mas uma média de distância daria em torno de 600 a 700 metros, porque o Sherman tinha que estar próximo a um Tiger para poder ter uma efetividade de furar a blindagem do Tiger. Em compensação, o Tiger podia destruir um Sherman a uma distância de 1.200, 1.300 metros com a munição comum, e isso dava uma diferença enorme na tática empregada pelas guarnições e mostrava também a coragem das guarnições aliadas de ter que se aproximar muito de um carro que poderia ele destruir para poder ter algum sucesso naquele combate blindado. Em suma, o M4 Sherman não era excelente, mas conseguiu se manter na média em vários aspectos, tais como proteção blindada, mobilidade, poder de fogo e confiabilidade mecânica. Ele conseguiu ser equivalente ao Panzer IV alemão, mas inferior aos Tigers e Panthers. As primeiras unidades de Sherman chegaram no Brasil durante a Segunda Guerra, no ano de 1945. O primeiro carro de combate, o primeiro tanque de guerra, um tanque principal que o Brasil utilizou foi o M4 Sherman. Ele foi um carro que foi desenvolvido, de certa forma, numa situação de emergência durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque os americanos precisavam de um carro que tivesse uma facilidade de produção, ele pudesse ser produzido da forma mais fácil possível e rápida, uma grande quantidade para ser colocada à disposição para a guerra. Então o Sherman, ele não era um carro tão tecnológico ou tão desenvolvido quanto os carros alemães, que tinham um rebuscamento maior, ou carros de outros países, porque a situação americana era a seguinte: vamos produzir o máximo possível de carros, tanto que foram produzidos mais de 40.000 Shermans durante a guerra. E essa produção do Sherman coincide também com a chegada no Brasil dos primeiros Shermans, que foi um processo de Land-Lease, que foi um acordo que o Brasil tinha com o governo americano para receber material militar e modernizar o exército brasileiro. A introdução do M4 Sherman no exército brasileiro elevou o patamar tático da força de carros de combate, pois eram veículos muito superiores aos M3A1 Stuart e o M3 Lee, já em uso desde 1942. O Brasil adquiriu 83 Shermans em 3 modelos, o M4, o M4A1 e o M4 Composite Hull.
Basicamente, são o mesmo carro com pequenas mudanças na composição tanto da torre quanto da blindagem do caso. E um detalhe interessante que nós temos o Vovô no Brasil, que é o Sherman mais antigo que nós temos, e ele já passou por várias situações, já foi pintado de várias cores. O Vovô é um M4, né? Ele é o mais antigo, então ele só pode ser o M4, e ele hoje está no primeiro RCC lá no Rio Grande do Sul. Para quem gosta, ver de perto um carro de combate M4 Sherman, que foi um dos símbolos que representou a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, já é algo que emociona. Imagina você ter a oportunidade de pilotar um. O senhor só aperta o botão, puxa pro lado do senhor e empurra pra frente. É o primeiro. É o primeiro. E daí pra trás é ré. Essa que o senhor vai ocupar. Tá ok. Calma aí que meu pé enganchou. Ok. Essa é a embreagem. Deixa eu sentir a embreagem. Até aqui, né? Ok. É como se fosse um caminhão, é a embreagem do caminhão. Ah, pra frente, né? Pra frente. O parafuso vai cair. Vai. Empurrou pro lado, senhor. Empurrei. Calma aí. Senão vai cair em segundo. Aí, tenta sair com ele, ver se ele vai sair normalzinho. Pode acelerar bastante. Mais um sonho, Marcelão! Tem que passar para neutro e jogar para lá. Vamos tentar? Aí, acelera bastante. Tem que acelerar bastante. Pode arrancar em segunda. Acelera bastante. Essa é a quinta. Aqui, ó. Ah, tem. Esses são 5 marchas, né? Só. Tenta aí comigo. Agora acho que deu. Isso. Agora sim! Põe velocidade nisso!
dá pra ir pra frente aqui? Você acha que dá pra ir? Dá uma olhada aí. Dê uma olhada aí, hein? Ele faz a volta aqui. Ele faz a volta aqui? Faz. Pra frente? Só daí o senhor tem que engatar a primeira nele. Pra manobrar tem que ser em primeira. Primeiro, tá? Porque ele é muito pesado. Vai em primeiro. Pode ir? Pode ir. Podia ter ido mais, não? O freio dele é puxar os dois manches juntos. Ah, é? Esse é o freio dele. Ah, tá. Você não me falou aí. Aqui tem um buraco, pô. Deixa o buraco aí, pô. Tô ficando esperto com esse bicho aqui. Vamos entrar. Tem que ser forte, hein, bicho? Porra. Rapaz, a Disneylândia é aqui. Aço. Caraca. Se engordar 1 quilo, eu tô pedindo. Pesado que nem dedo no nariz. Eu já ia ter... Passei na história uma representação da FEB melhor impossível, não é? Então, mais uma vez, missão cumprida.
graças muito especialmente ao pessoal do Seblind e do RCC, primeiro RCC. Agradecer muito a guarnição aqui dos rapazes aqui, dos soldados, né? O grande apoio, como sempre, do nosso amigo e irmão, subtenente Paulo Júnior, que tem nos acompanhado, dado todo o suporte, e realmente fantástico. Sem palavras para agradecer esse carinho que o batalhão, os batalhões têm tido conosco, né? Isso prova claramente o cuidado com a história, o cuidado, a preservação, né? O compromisso com a história dos blindados, fazendo esse trabalho acontecer, e será realmente um grande meio de divulgação para todo o Brasil, né? Talvez até para o mundo, espero eu, né? Mostrando essas preciosidades que infelizmente hoje tem poucos. Da mesma forma, não poderia deixar de ser agradecer imensamente ao General Hertz, que tem esse sentimento, né, de cuidado e tem dado todo o apoio à preservação das viaturas históricas. Parabéns, General, por ser diferenciado e ter dado esse apoio todo ao batalhão, aqui ao Seblind, também ao RCC, que tem tido todo esse trabalho de manutenção, de zelo, né, para que essas viaturas não se percam. Isso é diferenciado. Parabéns, parabéns ao Exército Brasileiro. Mais uma vez, nosso carinho ao Exército Brasileiro e indescritível, indescritível. Realmente, o nosso apoio não tem limites. Parabéns. Aço! Com a compra dos M41 Walker Bulldog, a partir da década de 1960, o Exército Brasileiro iniciou o processo de desativação dos M4 Shermans ainda operacionais, sendo os últimos retirados de serviço em 1978. Pessoal, dirigir um carro de combate icônico como o Sherman é algo que mexe com o imaginário da criança que existe em cada um de nós. Com certeza, levarei essa experiência para sempre em minhas recordações. E graças ao Exército Brasileiro, hoje posso estufar o peito e dizer: dirigir um Sherman.